Bom dia, meus alunos do quarto ano. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje, no nosso vídeo de história, nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo do café e a abolição da escravatura, tá bom? Ultimamente, gente, eu tenho estudado muito sobre o Brasil no período colonial e no Brasil República. Eu tenho estudado muito sobre a história do Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse período de mudança que o Brasil está passando, Brasil Império, indo para o segundo reinado, né? Então a gente vai estudar um pouco sobre isso e falar um pouquinho sobre o sistema de escravidão que ainda existia no Brasil na época, sobre o ciclo do café. Então eu gostaria de pedir, meus amores do quarto ano, que vocês pegassem um livro de história e abrissem na página 86, para me acompanhar nessa explicação, onde eu vou fazer algumas leituras, né? E vou falar também um pouco sobre. Na página 86, a gente fala sobre o ciclo do café, onde a gente tem o seguinte: em 1870, a imigração começou a crescer na região sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo, onde as lavouras de café se espalhavam rapidamente. O café foi trazido da África para a América cerca de 300 anos atrás. Devido às condições climáticas, as tentativas de cultivo não aconteciam na capital do Brasil, na época, o Rio de Janeiro. O café era o produto mais vendido fora do país, por volta de 1840. Nessa época, o Brasil era independente, não era mais colônia de Portugal. Os escravos foram os primeiros trabalhadores das fazendas de café. Os fazendeiros começaram a substituir os escravos por imigrantes que moravam em cortiço, um tipo de moradia coletiva. A produção de café não parava de crescer e o seu valor também era bastante alto no mercado internacional. Durante a República, o café tornou-se a principal atividade econômica do país. Trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras. O café era retirado das fazendas em carros de boi ou no lombo de mulas e levado até os portos. Foram construídas estradas de ferro no Brasil que ligavam as áreas do cafezais aos portos. A estrada de ferro Dom Pedro II ligava o Rio de Janeiro às províncias de São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo, Santos e Jundiaí, era a principal estrada de ferro que ligava a Santo áreas de produção do café localizadas no interior paulista. Os escravos tinham um papel importante na produção do café, colheita de café no século XIX. Bom, gente, vejam só. Um dos principais portos de café que ele era exportado era o Porto de Santos, que fica em São Paulo. Então, era um dos principais portos, né, de café, onde ele era exportado, tá? E a gente vai ver muito toda essa questão da importância do café naquele período, né? Do ciclo do café, que era a principal atividade econômica do período. Então, vocês vão fazer a página 86 sobre o ciclo do café, tá? Vão responder essa página. E aí, a gente vai falar sobre a abolição da escravidão, que é algo que a gente já vem tratando há um tempo já aqui em nossas aulas, tá bom? As condições desumanas dos escravos sensibilizaram vários abolicionistas. A gente tem um abolicionista muito famoso, né, aqui de Pernambuco, que nasceu aqui em Pernambuco, que foi Joaquim Nabuco. Foi um grande abolicionista, né, que lutou pelos ideais de liberdade dos escravos. Falamos no início dos nossos estudos sobre o trabalho escravo no Brasil, pois muitos anos se passavam e permanecia essa condição subhumana que despertava compadecimento e vergonha em muitos brasileiros. Durante todo o período do reinado de Dom Pedro II, desejava-se conquistar a liberdade dos escravos e para isso era importante e influente a posição dos escritores, poetas, jornalistas e políticos. O movimento abolicionista forçou várias leis contra a escravidão, como a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, proibiu definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. A Lei do Ventre Livre de 1871 considerava livre todo filho de escravos nascidos a partir da data da lei. E a Lei dos Sexagenários de 1855, que libertava os escravos maiores
de 65 anos, mas o desejo era acabar definitivamente com a condição escrava no Brasil. A pressão em torno de Dom Pedro II era muito grande, porém, a Assembleia Constituinte, por interesse de muitos senhores de engenho e cafeitores, detentores do direito de escravos, não permitia que estes ficassem livres. Isso fazia crescer os ânimos de muitos brasileiros, que, a essa altura, já desejavam mudar a forma de governo no Brasil. Nosso imperador Dom Pedro II, por motivo de viagem, deixou reinando em seu lugar sua filha Isabel, pela linhagem imperial. Ela seria a substituta do pai. A princesa Isabel finalmente assinou a Lei Áurea, dando liberdade a todos os escravos existentes no Brasil. A escravidão trouxe muito sofrimento aos negros africanos. Porém, no dia 13 de maio de 1888, estava extinta a escravidão. Foi um dia de muita alegria para todos, que por muitos anos lutaram em prol da liberdade, tanto para os escravos como para os abolicionistas. Essa vitória tornou um fato importantíssimo na época do Brasil Império, e a princesa Isabel ficou consagrada pela história como a Redentora. Com a abolição da escravidão, pouco durou o império no Brasil. A queda da monarquia estava prestes a acontecer, pois o povo desejava escolher seus próprios governantes. Então, gente, a princesa Isabel, ela assina a Lei Áurea. Dom Pedro II, ele já estava sofrendo grande pressão para que extinguisse a escravidão no Brasil, para que acabasse. Então, quando ele parte em viagem, deixa sua filha no seu lugar como sucessora, né? Ela acaba por assinar a Lei Áurea, que extingue de uma vez por toda a escravidão no Brasil, tá? Então, vocês vão fazer para casa também a página 88 e a página 89, onde vocês vão responder as questões sobre a abolição da escravidão no Brasil, que, como eu já disse, é um assunto que a gente já vem estudando há um bom tempo, tá? Então, eu quero que vocês respondam a página 88 e a página 89. Então, vai para casa hoje a página 86 sobre o ciclo do café, a página 88 e a página 89 sobre a abolição da escravidão no Brasil, certo? Então, meus amores, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários da plataforma para a tia ver, tá? E no mais é isso. Tenham um bom dia, um cheiro enorme para vocês, um beijo e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo.